Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E se você está chegando pela primeira vez, é sinal que você se interessa pelos acontecimentos da realidade aqui do nosso país. Então se inscreva, você aqui é muito bem-vindo, assista os nossos outros vídeos, se gostar, compartilhe, dê seu joinha para cá, porque você ajuda a gente a chegar em outras pessoas como você e mande seus comentários, as suas impressões, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, nós estamos acompanhando os trabalhos da CPI nessas últimas semanas. Eu quero ir com vocês hoje para uma análise mais profunda. A gente vê o contexto onde essas coisas estão se dando para a gente perceber, inclusive, que nós somos testemunhas da história do nosso país. O pior momento da história do nosso país. Evidentemente, o Brasil, desde o descobrimento, passou por situações muito dramáticas. Desde a colonização, que nunca é um processo tranquilo, pacífico, com o extermínio de indígenas, de populações nativas aqui do nosso território, que virou o Brasil, o período da escravidão, que é essa chaga terrível da história do nosso país, né, da nossa gente, da nossa estrutura de uma maneira geral. Passamos por mudanças de regime, desde a época da colônia, chegamos ao Império, viramos uma república e os governos que foram se sucedendo ao longo da história. Em nenhum desses momentos, a gente pode dizer que tivemos um presidente genocida. A gente teve sim, nas ditaduras, presidentes que foram coniventes com a eliminação de opositores políticos, por conta das razões ideológicas, as razões econômicas, as razões geopolíticas que estiveram presentes naqueles momentos. Mas no período moderno, desde a redemocratização, quem é que poderia imaginar que um dia a gente pudesse apontar para um presidente eleito pelo povo brasileiro que essa figura seria um genocida, seria um assassino em larga escala? Bom, quando eu estou dizendo isso, muitas pessoas que apoiam o Bolsonaro, elas se incomodam instantaneamente. Elas já querem rotular você de alguma maneira para, de um certo modo, absolverem, né, algum tipo de responsabilidade de serem cúmplices do genocídio. Quando você estiver conversando com aquele seu amigo, aquele seu conhecido bolsonarista, você pode falar para ele de uma maneira muito branda, muito racional, e explicar para ele que se ele apoia um governo de um genocida, de um assassino, assassino ele também é. Ele é cúmplice do que está acontecendo no nosso país. Ele não tem mais justificativa para dizer que não sabia, que não estava informado. Isso não existe essa razão. Só existem razões no campo psiquiátrico e existem algumas razões também no campo da cumplicidade material mais próxima, né? Ou de uma alienação, de uma imbecilidade completa. A pessoa que tem um mínimo de informação, ela não pode dar apoio a quem está destruindo pessoas, está destruindo a saúde do povo de uma maneira geral. Claro que quando a gente analisa governantes de qualquer esfera, de qualquer âmbito, né, você pode criticar por conta de políticas públicas que acarretaram, de uma forma direta ou não, o resultado morte de populações. Por falta de saneamento básico, de saúde, a questão da criminalidade, desvios de recursos, corrupção, enfim. Existem vários fatores que podem acarretar extermínio de pessoas de uma forma pulverizada, mas de uma forma consciente, deliberada, num curto espaço de tempo, como a gente está tendo no Brasil. Quem é que poderia imaginar uma coisa como essa? Então, de fato, não é querer fazer uma ofensa ao presidente, esquece o nome Bolsonaro. Nós temos um personagem que está funcionando ali como fantoche, e esse comportamento dele é um comportamento que está sendo tolerado porque tem muita gente ganhando dinheiro. Nenhum regime excludente, nenhum um regime genocídico, né, no planeta conviveu ou conseguiu sobreviver durante muito tempo sem que tivesse grandes apoios dos órgãos de informação. Tivesse imprensa, veículos, departamentos de propaganda, de comunicação, de desinformação. A informação sempre foi estratégica. Foi assim no apartheid, nos processos de colonização, nas ditaduras no mundo inteiro e mesmo no sistema capitalista, que escraviza grandes contingentes das populações do planeta inteiro, mas escraviza de uma forma intelectual, né? O cara não percebe que está sendo um escravo moderno. Ele fica quietinho na sua casa, na sua poltrona, achando que o mundo está se desenvolvendo da melhor forma que poderia se desenvolver. Eles criam os monstros, os inimigos imaginários, e eles fazem com que, através dos medos, né, as populações tenham um comportamento político para um lado e para o outro. E uma população despolitizada também fica refém, ou fica sujeita de ser aprisionada, sequestrada por vigaristas da fé. Pessoas que montam os seus aparatos religiosos, mundo afora,
para arrancarem o último fio de esperança de uma transformação social de um ser humano. Ele passa a acreditar que as coisas estão no plano superior ao que nós estamos vendo aqui, né? Nesse contexto todo que eu estou dizendo para vocês, o que tem a ver a CPI? A CPI, gente, ela faz parte desse momento que nós estamos vivendo no nosso país para se apurar responsabilidades. Ainda existem no nosso país pessoas como nós que estão motivando, que estão fazendo algum tipo de provocação para que as responsabilidades dos genocidas de plantão sejam apuradas. Responsabilidades essas que nós já sabemos, que o mundo inteiro já revelou. Mas mesmo nesses processos, nós vamos ter sempre grupos de pessoas que apoiarão os genocidas. Ainda tem gente remanescente que acha que Hitler não foi uma pessoa má. No Chile, muita gente acha lá que o Pinochet não foi uma pessoa muito má. Na Itália, você vai encontrar adoradores de Mussolini, pessoas que ainda defendem movimentos extremistas, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, enfim. Você vai achar gente lá na África do Sul que acha que o apartheid não deveria ter acabado nunca. E aqui no Brasil você vai encontrar pessoas que vieram do submundo, do pior que a sociedade brasileira poderia produzir, que vão dizer também que Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma. É o que está acontecendo agora, de uma forma assintosa, na CPI, que nós estamos vendo lá no Senado Federal. Quando existem pessoas que estão sendo chamadas para fazerem depoimento ali, que são próximas ao governo, essas pessoas não vão incriminar o Bolsonaro absolutamente nada. São as pessoas que não eram nada e que eclodiram dessas catacumbas do anonimato para tocarem, para influenciarem, para determinarem se nós aqui no Brasil vamos viver, vamos morrer, se nós seremos uma nação soberana ou se nós vamos ser uma nova colônia a serviço dos grandes interesses internacionais. Então o governo Bolsonaro ele conseguiu eclodir, né, fazer surgir o pior que nós tínhamos na sociedade brasileira. O pior dentro da Marinha, o pior dentro da Aeronáutica, o pior dentro do Exército, o pior dentro das polícias, dentro do direito, da medicina, da engenharia, tudo, da política, o que pior existia no nosso país eclodiu com o governo Bolsonaro. E é contra isso que a gente está lutando, é contra isso que a gente tenta fazer os nossos papos aqui todo dia. E as pessoas, como eu disse a vocês, que ainda apoiam isso, são cúmplices nefastas, né? Não dá para a gente pegar os deputados e senadores que estão lá em Brasília, os senadores, e não dizer que eles são cúmplices de assassinos também, que eles não são assassinos do mesmo modo. São os negacionistas. Como é que eles podem defender ainda alguma coisa do governo Bolsonaro quando o presidente ele bate na cara de todos nós fazendo aglomerações? Gente, compare o comportamento do Bolsonaro com o do Biden, por exemplo, que é o país que mais vacinou em números, né, a sua população, em números absolutos, né, e que continua adotando protocolos. Vocês veem a Kamala Harris sempre numa posição distante, toda uma organização preocupada, mostrando para as pessoas, como chefe de Estado, né, a importância de você ter um comportamento respeitoso em relação à ciência. Aí você vai vendo esse tipo de cena, gente, isso é um tapa na cara das pessoas, mostrando que alguns personagens são lacaios, são pessoas que são desqualificadas moralmente. Não dá para a gente aliviar nem a figura do ministro da Saúde, que faz aquela cara de padre franciscano, né? Mas que atua num governo genocida. É um cara que está de um lado falando de vacina, tentando dizer que está fazendo protocolo, e o presidente é um cara que dá um tapa na cara dele, que cospe na cara dele, dizendo, tá vendo, seu otário, você está fazendo isso aqui, mas eu é que estou fazendo aglomeração e ninguém me reprime. Nessas situações que são consideradas uma aberração para a humanidade, para algumas pessoas do governo são atos que fazem algum tipo de sentido, mas serão as mesmas pessoas, ou são as mesmas pessoas, que defenderiam Hitler num tribunal, defenderiam Fernandinho Beiramar, defenderiam Pablo Escobar, defenderiam o ditador Pinochet, enfim, defenderiam o indefensável. E é o que está acontecendo hoje no nosso país. Gente, 450 mil mortos, não é pouca coisa. Como é que a gente pode aceitar esse número? Qual seria um número aceitável? E nós estamos falando dos números que são colocados pelos veículos de comunicação. Esses números são muito maiores. Depois que for feita uma auditoria, a gente vai chegar a números estarrecedores. E aí, como é que a gente chega a esse conluio todo? Os grandes veículos de comunicação, eles escondem, gente, os massacres das populações. Em todos os tempos, em todos os cantos, isso sempre foi assim. E aqui no Brasil a mesma coisa.
os grandes meios de comunicação estão sendo cúmplices, eles podiam desde o primeiro morte, desde o primeiro comportamento do presidente, desde o primeiro o estímulo à aglomeração, ao desrespeito a normas de saúde, desde os primeiros atos contrários à ciência, isso deveria ser extremamente exposto para a população. E eles fizeram um tratamento absolutamente brando, reportagens sempre assépticas, nunca colocaram o presidente ostensivamente sendo confrontado ali com os jornalistas, para que ele explicasse o comportamento dele, para que ele pedisse desculpas. Não, eles deixaram. Não, o presidente não gosta da entrevista. Como ele não gosta da entrevista? Ele tem a obrigação de dar entrevista. Isso é uma obrigação legal. Então, gente, não tem, assim, é um subterfúgio que os meios de comunicação utilizaram para blindar, por incrível que pareça, o Bolsonaro. Fazem um trabalho jornalístico apontando as situações que estão acontecendo no Brasil, mas eles nunca vincularam estritamente o comportamento do presidente ao resultado da morte. Mas a gente vai vendo pesquisas independentes e hoje, infelizmente, não vai dar para, eu acho que não vai dar para colocar para vocês. Eu vou tentar, ao longo desses dias aí, transcrever essa pesquisa e colocar na descrição do nosso vídeo aqui, né? Mas o que diz aqui essa matéria do valor econômico? Pandemia. Há mais casos da doença dos municípios em que o presidente teve melhor votação em 2018. Contágio da Covid-19 cresce em áreas de voto bolsonarista. Gente, olha que dado estarrecedor. Eu vou colocar aqui para vocês, talvez dê para congelar, vou dar uma paradinha aqui. Isso aqui são os 15 municípios onde Bolsonaro foi mais votado. E aqui os 15 municípios onde Bolsonaro foi menos votado. Gente, olha esses números aqui. No município de Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, o Bolsonaro teve 93% de voto. Foi um negócio incrível, né? E lá, nesse município, o número de mortos por Covid, ou de casos por Covid, é de 11.477 por cada 100 mil habitantes. No município de Rio Fortuna, em Santa Catarina, o Bolsonaro teve 89,6%. E lá teve 14.596 casos por cada 100 mil habitantes. No gráfico abaixo, nas cidades que o Bolsonaro foi menos votado, a cidade de Olho d'Água do Casado, em Alagoas, o Bolsonaro teve 6,6%. O número de casos por cada 100 mil habitantes é de 1.046. Gente, em relação à cidade que mais contamina, são 14 vezes menos contaminados, 14 vezes menos mortos, 14 vezes menos sequelados. Então, existe uma relação direta entre o comportamento de um líder político e aquilo que as pessoas que se identificam com ele fazem no seu cotidiano. As pessoas que acreditaram no tal tratamento precoce, no uso de cloroquina, não fizeram o distanciamento social, não usaram álcool em gel. O Bolsonaro nunca fez nenhum gesto desse, gente, nenhum gesto educativo. O governo federal não gastou nada em campanha publicitária, em campanha de conscientização, campanha educativa em relação ao tratamento da Covid aqui no nosso país. Que vida Bolsonaro salvou aqui no nosso país? Então, quando a gente fala que nós temos um presidente genocida e assassino, nós não estamos exagerando. Isso aí não é ofensa. Isso aí o Bolsonaro não pode me processar, nenhum apaixonado do Bolsonaro pode me processar, porque eu chego lá e mostro esse tipo de situação aqui. Amigo, isso aqui é invenção? As 450 mil mortes são invenção de cientistas? O que está acontecendo? Então, a gente está vencendo uma situação no Brasil, gente, onde, infelizmente, a CPI, que é muito importante porque ela também representa assim, um desdobramento de vontades como as nossas aqui, de termos motivadas instituições a documentarem o assassinato aqui no nosso país. O que vai surgir da CPI será mandado para o Ministério Público Federal e ele vai ter que mandar isso para o Congresso Nacional. E aí a gente tem a cumplicidade de várias instituições. A gente vai vendo aqui, que, por exemplo, que o Lira deu uma entrevista hoje para os jornais, e ele diz o seguinte: Lira vê Bolsonaro em pior momento, aponta a boa fase de Lula e descarta a terceira via em 2022. Ele deu uma entrevista hoje para uma live que ele fez para o BTG Pactual. Esse pessoal gosta muito de se envolver com gente de grana, né? Todos eles eram políticos do ostracismo, vieram também pessoas normalmente humildes e depois viram milionários. Eles viram pessoas muito ricas, muito influentes, e o cara que está sentado ali
à frente da Câmara Federal. Ele gosta de negócio, ele gosta de estar com essa gente, então não interessa pautar um impeachment do Bolsonaro, porque essa gente com quem ele se reúne não quer o impeachment de Bolsonaro. Os grandes veículos de comunicação, que estão atrelados ao mercado, atrelados a grandes grupos empresariais, não querem impeachment do Bolsonaro. Eles querem empurrar com a barriga o máximo que eles puderem para ter esse embate em 2022 entre Lula e Bolsonaro. Eles acham que esse tipo de embate está dentro de uma margem de segurança dos seus negócios, dos seus interesses econômicos de uma maneira geral. Então, que o povo brasileiro morra com esse genocida que a gente tem todos os dias aqui na nossa cara, né? Dando tapa na cara o tempo todo. O trabalho da CPI não deve ser desvalorizado, a gente não deve achar que tudo vai terminar em pizza, isso tudo funciona como um processo. Todas as ditaduras, todos os ditadores, todos os genocidas, todos os criminosos, corruptos sempre acharam que nunca iam cair. Mas quanto mais as pessoas estiverem colecionando, alertando outras tantas desses processos, há uma hora que o juízo final chega para todos eles. E a gente tem que dar a nossa contribuição. Então não vamos achar que mesmo com todos os atropelos que estão acontecendo na CPI, que isso é uma coisa insignificante, porque não é. Isso está sendo documentado, está sendo materializado, e o governo muda, gente. Se mudar a chave mais à frente, muda o Procurador-Geral da República, muda o Advogado-Geral da União, muda o comportamento da mídia, os governantes são abandonados, aí o que vocês veem de condenações de cadeia para toda essa gente é um negócio que não tem fim. Não tem ninguém poderoso, com poder eterno no meio dessa história, não. Muita gente que está pisando sobre os corpos dos brasileiros hoje, amanhã eles vão estar solitariamente dentro de algumas celas. É só a gente ter um pouquinho de paciência e a gente fazer a nossa parte, que a hora dessa gente vai chegar. Gente, eu fico por aqui. Desculpem mais uma vez um momento aqui de um certo desabafo, né? Mas eu acho que é um desabafo que tá ali com o dedo no interruptor para acender algumas lâmpadas aí. Tá bom, gente? Fico por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.